Hello and welcome to class 7 of Unlock Your English with Teacher Victor. Olá, muito bem-vindo à aula número 7 do curso Destrave o seu inglês com o professor Victor. Para vocês que estão nos visitando pela primeira vez, muito bem-vindos. Se vocês já têm algum conhecimento, vocês vão revisar com a gente, né, o verbo to be. E para aqueles que são iniciantes, eu só recomendo que vão para a classe 1, que está tudo disponível aí na internet, porque vocês podem pegar do zero e ir aprendendo. As aulas são curtas, dá para você fazer mais de uma aula por dia. Quando você chegar onde a gente está, a gente segue junto, tá bom? E o que eu queria falar antes de começar a aula é o seguinte: o pessoal tem me pedido que eu fale um pouco mais da minha experiência, porque eles acharam interessante, eles queriam saber um pouco mais da minha vida nos Estados Unidos, como é que foi, até quando eu voltei para o Brasil, né? Que eu fui músico por uma época e foi assim que eu vim parar em Barretos. Então eu tenho um CD gravado e tudo mais, e a música tocou em Barretos aqui em 2000. Para quem conhece aquela época, deve ter ouvido a minha música tocar no rádio. Então, assim, tem bastante história para contar, mas é claro que senão vai fazer uma aula de uma hora aqui ou mais para falar só sobre isso. Então não vou contar tudo de uma vez, eu vou falando assim aos pouquinhos para que se vocês me conheçam um pouquinho melhor, para que vocês possam conhecer o professor Vitor um pouco melhor. Vamos dizer assim, tá bom? Então eu comecei no inglês, ou gostando do inglês, quando eu fui apresentado aos Beatles pela primeira vez, né? A música deles. Me apaixonei e eu queria mais do que apenas cantar as músicas que eu já cantava, acompanhava com a letra, punha lá o vinil e tocava. Eu queria saber o que eles estavam falando. Então eu falei, bom, eu tenho que estudar isso aí, preciso aprender. E comecei a aprender por conta, com dicionário, não é muito bom, né? Até que quando eu tinha 14 anos, meu pai falou assim, puxa, eu gostaria que um filho meu falasse inglês. Então eu falei, poxa, pai, mi. Não é o mimimi de choradeira, não. É que em inglês o eu aí nesse caso é me, então eles falam mi, tá? Aí eu fui estudar inglês por 4 anos. E uma coisa interessante naquela época, eu lembro o Brasil, há trocentos anos atrás, né? Tinha poucos cursos de inglês, era a FISC e o IASG, que eu me lembro, só nem sei se tinha outro. Eu estudei na FISC, na verdade, mas o interessante é assim, naquela época você fazia 4 anos de gramática, os 4 primeiros anos, ou os 4 primeiros anos, e depois no quinto ano é que você ia fazer conversação. E, na verdade eu acabei não fazendo o curso de conversação, por motivos familiares, né? Eu não fiz. E aí, beleza. Quando foi, eu estava com 18 anos, 12 anos mais tarde, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Nunca usei o inglês até então profissionalmente, né? Mas eu sempre ouvi muita música, acompanhava as letras, lia, cantava junto e tudo mais. Então, quando eu fui para lá, eu percebi o quê? E eu não tinha feito conversação, lembra? Então, o meu medo era, meu Deus, agora eu chego nos Estados Unidos, tenho que conversar com o povo e não sei conversar. Bom, tinha que ir, né? Já estava decidido, estava tudo arrumado, tinha uma família que ia me hospedar, como eles falam, the host family, e eu fui embora. Quando eu cheguei lá, apanhei um pouco tal, mas o que foi interessante disso tudo é assim, o contato que eu tive com a música, por isso eu vou dizer para vocês, é muito importante que vocês, para quem gosta de música em inglês, pegue as músicas que você gosta, mas pegue as letras também e acompanhe, cante junto, vai lendo a letra, presta atenção na pronúncia, né? Porque como é que falou aquilo lá de novo? Volta aquele pedacinho, se você precisar, ouve de novo. Isso é muito importante, vai ajudar muito vocês no listening, que a gente fala, né? Na audição. Então foi assim, então quando eu cheguei lá, eu vi que eu na verdade me virava muito bem. Tem algumas histórias engraçadas, né? Eu acho que a pior delas, você possa chamar a pior, porque quando eu cheguei ali ninguém conhecia a cidade que eu ia. Lembra? Foi em 1984. Então não tinha internet, não era assim. Você não procurava as coisas na internet, era difícil você aprender as coisas. Você tinha que ir atrás de livros, ligar, conversar com pessoas. Naquela época nem telefone eu acho que eu tinha em casa. Era um rolo lascado, né? Era difícil. Bom, de qualquer maneira, porque assim, eu desci numa cidade pequena, norte da Califórnia, perto de São Francisco, mas ali no aeroporto ninguém conhecia e eu comecei a ficar desesperado. A coisa mais engraçada que aconteceu ali assim foi de que eu vi aquele telefone escrito 911, né, 911, 911 fala em inglês. E aquilo ali é para emergência, na verdade.
Falei, bom, eu estou perdido, ninguém sabe onde que é a cidade que eu tenho que ir, para mim é uma emergência. Eu peguei lá e liguei, né? Disquei o número, você não precisa pagar nada, é uma ligação gratuita. E eu liguei e comecei a falar para a mulher, né, do telefone, a telefonista. Falei, escuta, eu estou aqui numa cidade tal e ninguém sabe onde eu preciso ir, ó, a cidade que eu preciso ir, ninguém conhece, então eu estou numa emergência, eu preciso de ajuda. E a mulher falava assim para mim, Sir, you got the wrong number. Eu falei, mas senhora, é uma emergência, eu estou perdido e ninguém conhece a cidade. Ela só repetia, Sir, you got the wrong number, que quer dizer, senhor, você ligou para o número errado. Eu fiquei assim, né? Falei, bom, deixa eu desligar. Desliguei, beleza. Aí conversei com os motoristas de táxi, também não conheciam, até que alguém falou, olha, tem um departamento de polícia. Departamento não, na verdade, um posto policial, né? Tinha um guarda só lá, um policial só. Expliquei para ele perguntou se eu tinha o telefone da família, eu falei sim. Então eu dei para ele o telefone e ele ligou para a família e começou a conversar. Olha, vocês estão esperando alguém assim assado? Tem um rapaz aqui, parari, parará. E uma das respostas que o guarda deu, eu nunca esqueço, ele falou assim no telefone, o guarda não, policial, desculpe. Ele falou assim no telefone, sim, yeah, he can communicate in English. Ele pode se comunicar em inglês, ou ele consegue se comunicar em inglês. Eu falei, então meu inglês não está tão ruim assim, né? Foi o primeiro comentário assim bacana que eu ouvi. Bem, então foi isso. E aí ele ligou, eu acho que conversou com o meu irmão americano, né, da família que estava me hospedando. E eles orientaram, então, olha, pega uma perua assim assado, tipo essas van, eles vão te deixar na rodoviária da cidade X e aí a gente vai lá e te pega. Eu falei, beleza. E foi assim. Né? Então esse foi o começo da minha história. Então o primeiro capítulo. Depois eu conto mais. Tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o verbo to be, passado simples e sentenças negativas. Até agora a gente viu então o verbo to be no presente, né? Com as frases positivas, negativas e também as perguntas positivas e negativas. Hoje nós vamos começar a estudar então o verbo passado simples com sentenças negativas, tá? Bom, aqui vocês já estão acostumados por causa das aulas anteriores, onde a gente tem, eu coloco aqui então o eu, você, ele, ela, neutro, nós, vocês e eles e a conjugação. O que vocês notam aqui? Dá uma olhada agora, o verbo to be no passado. Então lembra, no presente era I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. No passado vai ser, olha quantos que se repetem aqui agora também. Então vai ser I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Então vocês viram que só tem, olha, é was aqui, I was, he was, she was, it was. Depois todos são were. You were, we were, you were, they were. E a pronúncia está aqui, ó. Então was é was, was. Não é was. Talvez não vai, talvez nem há, talvez um o agudo, was. Pode ser. Podemos até mudar aqui, vamos lá. Was. Muito bem. Só que pode ser minúsculo, né? Pode. Muito bem. Que a gente faz ao vivo, hein? Esse aqui então é was. O segundo é were. Were. Agora rápido. Were. Pegaram? E é importante aqui esse som fechado de were, porque tem uma outra palavra no inglês que é where. Esse where aberto é onde. A gente vai ver mais para frente. Mas eu só quero enfatizar de que a gente precisa pronunciar fechado para não confundir com o where. Senão você não sabe se está falando estava ou onde. Então aqui é where. Muito bem. Aqui nós temos, eu coloquei as conjugações em português, porque vocês vão começar a ver que a gente realmente vai economizar a palavra no inglês. O português tem mais conjugações, né? Então nós estamos falando do verbo to be. Então lembre, é para mostrar de que eu posso usar, I was em português pode ser eu era ou eu fui.
Você foi, ele foi, ela foi, nós fomos, vocês foram, eles foram também. E era, né? Eu era, você era, ele era, ela era, nós éramos, vocês eram, eles eram. Bem, aí vocês podem estar falando, mas pera, professor, fui, verbo ser, mas fui não é verbo ir. Olha, por incrível que pareça, no português, essa conjugação do verbo ser, esse tempo aqui que eu acho que é pretérito perfeito, é igualzinho à conjugação do verbo ir. Aí quando você para pensar, você para assim, poxa, eu fui muito seco com ele, eu fui muito seco com ela, tá vendo? Eu fui. Não é que eu fui andando, não é o verbo ir, é o verbo ser mesmo, né? Eu era muito seco quando eu era mais jovem, né? Então esse é o verbo ser mesmo, tá bom? Mas lembre, então o verbo to be pode ser o verbo ser, que tem duas conjugações, ou pode ser o verbo estar. É que o estar aqui não confunde, né? Então não me preocupei. É só estava, você estava, ele estava, ela estava. Nós estávamos, vocês estavam, eles estavam. Aí vocês falam, ai meu Deus, tem que ver verbo em português agora. Essa não, era só o que faltava. Não se preocupe. Vai ficar mais fácil aqui. Por que eu coloquei uma caixinha aqui? Porque vocês devem estar pensando, alguns de vocês talvez, meu pai, nós éramos, nós estávamos. A gente nem fala muito isso em português, tem razão, a gente não fala mesmo. Por isso eu coloquei aqui aquilo que a gente usa como substituição. Olha aqui embaixo. Então, nós éramos, o que a gente fala? A gente era. É muito mais comum na fala. Nossa, a gente era tão nervoso quando era jovem, né? Às vezes nós éramos nervosos quando éramos jovens. Pensa nisso. Não é verdade? Então a gente simplifica. Isso é natural no idioma. Nós fomos, a gente foi. E nós estávamos, então éramos, fomos, né? E nós estávamos. Nós estávamos, a gente fala, a gente estava. É difícil? Tem, como a gente fala, o pessoal todo pomposo, pode ser, né? Nós estávamos cansados, então fomos tomar um sorvete sentados na praça. A gente estava cansado, foi tomar um sorvete na praça. Não é assim? Então, é só para mostrar de que não precisa se preocupar com isso. Vocês sabendo que a gente era, a gente foi e a gente estava, vai funcionar perfeitamente. Tá bom? Então, deixa eu ver. Bem, aqui nós já vamos entrar nas frases direto. Por quê? Você já sabe que é eu era, ou eu fui, ou eu estava. É I was. You were. He was, she was, it was. Bem, então isso aí está aqui. Essa tabelinha vai ficar aqui. Nós vamos fazer essas frases primeiro e a gente pode consultar a tabela aqui. Tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, ó, eu estava aqui. Como é que fica eu estava aqui? Bem, aqui já está, olha. Eu estava. I was. O aqui nós vimos numa aula anterior. Todo mundo lembra? É here. I was here. Muito bem. Você estava atrasado. Eu procurei colocar na mesma sequência daqui das conjugações, só para facilitar. Depois que passa a primeira leva, aí às vezes eu misturo um pouquinho, né? Vocês já viram isso. Então, por exemplo, você estava atrasado. You were. Lembra do atrasado? Claro. Late, professor. You were late. Ele estava cansado. Ele é he. Estava was. Lembra do cansado? Tired. Escreve tired. A pronúncia é tired. Sim? Ela estava feliz. Então, de novo, seguindo aqui a ordem, ela estava. She was happy. She was happy. Aqui uma palavra nova, um pouco para as mulheres, né? Vocês gostam de ir na loja, fazer compra, e tão importante que a loja esteja aberta. Mas não é só mulher, não. Eu tenho homem também, especialmente músico. Eu tenho amigo músico. Se a loja estiver aberta, ele já vai lá ver o que tem de novo para comprar. De quem será que eu estou falando? A loja estava aberta. Então, a loja está aqui no vocabulário.
A loja é store. Store. Eu procurei colocar a pronúncia aqui. Como eu falei, eu sempre fazia isso quando era jovem, que eu estava estudando. Porque senão eu chegava em casa e eu esquecia a pronúncia. No começo eu não punha, eu achava que eu ia lembrar. Aí depois que eu vi que eu não lembrava, eu comecei a escrever. Então, loja é store, e aquela enroladinha no R. Então, a loja estava aberta. O a gente já viu anteriormente, né? Que é the é o a, os as. The store estava, was. Mas peraí, o store onde que está ali, professor? A loja não sou eu, não é você, tem que ser o, e nem é ela, é o it. Lembra? Objetos inanimados. Na verdade, também para coisas relativas à natureza também é it. O mar, o vento, na verdade. Então, the store was aberta. Open. A alegria é quando a loja está aberta. Se estiver fechada, não dá para comprar nada, né? Muito bem. Nós éramos engraçados. A gente era engraçado. Aí fica o engraçado no singular. Mas tudo bem, porque adjetivo não tem plural mesmo. Como é que é engraçado? Tá aqui, ó. É engraçado. Vamos olhar no vocabulário. Fala funny. Funny. E eu tenho que pronunciar o Y. Não posso falar fun. Fun tem outro significado. Fun é divertido. Tá bom? Funny, com o escreve quase igual, né? O fun escreve assim. Mas aqui é funny, tá bom? Funny é engraçado. Então, we were, tá lá, were funny. Nós éramos engraçados, ou a gente era engraçado. Vocês eram inteligentes, vocês, you, ali, were. Inteligente está ali no glossário, lá é quase igual, bem parecido com o português. Intelligent. You were intelligent. Ah, isso aqui é problema do corretor automático, né? Desculpa aí, mas é difícil corrigir mudar uma linha só para o corretor automático. Muito bem. Eles estavam errados. Errado é uma palavra nova. Está aqui, ó. Errado é wrong. Wrong. Como é que eu falo wrong? Wrong é essa pronúncia. Eu peguei aqui para lembrar uma dicasinha. Vamos supor que um americano esteja escrevendo uma carta e fala assim: meu caro amigo, caro, até caro, né? Se ele falar um carro, ele pode falar caro, mas o caro, com certeza, ele vai falar caro, meu caro amigo. Então, pega esse ro que ele fala, ro, vai ser o começo do wrong. Então você pode ter ra, re, ri, ra, ro, wrong, né? Tá bom? Então, wrong. Eles estavam errados. They were wrong. Ok? Eu estava quieto. Quieto no sentido de calado, sem fazer barulho, quietinho. Aqui aconteceu o seguinte, vocês vejam que para acessar a tela com a minha, né, que me mostra a câmera, ela ocupa um espaço que eu fiquei sem espaço aqui para colocar o quiet. Tá bom? Então eu escrevi a pronúncia aqui do lado. E como é que é o quiet em inglês? Você vai só tirar a letra O. Por isso que eu fiz aqui o underline até a letra T. É exatamente do jeito que está escrito ali, sem a letra O. Tá bom? Tá bem? Então, olha, I was quiet. E do jeito que está ali, ó. Não é quat. Quat não é Guaraná quat. Ou aquele país. Não, aí tem o país quiet. Tá mais pro país quiet. É quiet? Em inglês é quate. É quat. Agora estou confuso com o país, mas o Guaraná é 4. Anyway, então aqui é quiet. Assim, o quiet é sem o E. Então aqui é quiet. Quiet. Muito bem, repita comigo. Quiet. Ótimo. Muito bom. Opa, você não pode mudar porque atrapalha aqui. Senão depois
Tá bom, tá ótimo. A loja estava fechada. Eu coloquei a loja estava aberta do lado de cá, com a loja estava fechada do lado de cá, para facilitar a visualização, né? Porque não vai mudar nada, só o aberto e fechado. Que se vocês já perceberam, eles têm uma plaquinha que está escrito Open. Quando eles viram, está escrito Closed. E agora a gente vai ver isso aí. Então é The store was closed. Uma coisa importante aqui, pessoal, prestem atenção na pronúncia do closed, tá? É um Z, fica closed, closed, closed. Repitam comigo, closed. Muito bem. Por que eu quero te chamar a atenção para isso? Porque existe uma palavra muito parecida e escrita de forma igual, na verdade escreve igual mesmo. Que é próximo. Eu vou só explicar o porquê que é importante a gente se preocupar com o som. Então eu falei para você, olha, pronuncia closed, com o Z. E por quê? Porque a palavra close, como eu escrevi aqui, ela escreve quase igual a que aqui está no passado, está closed, fechado, né? Mas a palavra, o verbo fechar, escreveria sem o D, tá? O verbo fechar, escreveria sem o D. É que aqui é fechado, está com o D. Então aqui o verbo é close, close, com Z, close. E tem uma outra palavra, aliás, a mesma palavra que se escreve como close, só que se eu pronunciar como S, como se fosse em português dois S's, né? Close, close. Close é próximo. Então, os sons são próximos e significam coisas diferentes. Então, close, com Z, close, closed, fechado. Close, próximo. Tá bom? O próximo não é importante guardar agora, eu só estou mostrando, fazendo uma comparação para ver a importância de a gente procurar pegar aquele som certinho. Tá bom? E o porquê, naturalmente, na palavra fechado ou no verbo fechar, embora escreva com S, tem um som de Z. Essas são variações do português para o inglês. Então, naturalmente, como professor, eu devo salientar ou destacar para que vocês percebam a diferença, tá bom? Porque eu lembro bem, quando eu mudei para os States, e eu fui pegar um curso de... Na verdade, o curso é de pronúncia, fala speech. Speech pode ser discurso também, né? Mas o speech pode ser fala também. Então é um curso de fala, aperfeiçoamento da fala. Quando eu fiz esse curso foi que eu vi que muitas das pronúncias que eu tinha, muitas não, mas algumas das pronúncias que eu tinha não estavam corretas. Então, por exemplo, o close e o close era uma delas, eu não sabia da distinção. Eu só vi essa distinção quando eu fiz esse curso no college. College lá é a faculdade. Né? Inclusive o curso que eu fiz é para americanos mesmo, não é só estrangeiro não. Por quê? Porque existe aquilo que é chamado o American Standard English, o inglês americano padrão, o inglês padrão americano, tá? E o que quer dizer isso aí? O que quer dizer que é um inglês sem sotaque. Por quê? Eu morava tudo bem que eu morava num grande centro, Long Beach era um grande centro, né? Mas a ideia de que se você vai, por exemplo, trabalhar na televisão, se você quer ser um locutor, talvez especialmente ator também, né? Mas um locutor de TV, o âncora nacional, ele não deve ter sotaque. Quando eles fazem a chamada local lá para a cidade dele, no interior do Nordeste, Minas, qualquer interior, geralmente tem um sotaque diferente da capital, não é isso? Então esse curso serve para isso, para dar aquela polida e ajustada na fala para perder o sotaque. Tá bom? Então foi ali que eu aprendi muita coisa, eu vinha corrigir muitas palavras. Então é importantíssimo e é por isso que eu sempre mostro para meus alunos, claro, que a ideia é de que se fala corretamente, porque quanto melhor a gente falar, melhor eles entendem e menos trabalho a gente dá, né, para eles. Tá bom? Muito bem, então aqui é closed, the store was closed. Ele era o professor. Nossa, essa aqui está super fácil, né, pessoal? Tem algumas frases que a gente viu antes, que já está bem fácil. Então, ele era o professor. Ele, está aqui. He was the teacher.
Muito bem? Ela era uma médica. Ela, she, passado para she, was. A médica, doctor. Nós estávamos certos, a gente estava certo. Lembra do nós estávamos? A gente estava, ou a gente estava. We, passado de we, were. Certo tá uma palavra nova aqui, né? Certo é right. Right é a mesma história do carro. Fica right. Ra, re, ri, ro, ru. Right. Então, we were right. Nós estávamos certos, a gente estava certo. Muito bem. Vocês estavam errados. Vocês é you were. Aqui também o errado, no lugar o errado também é uma palavra nova. É isso? É? Não, nós vimos lá o wrong. Desculpe, a gente já viu no outro exemplo. Mas tá bom. We were wrong. Muito bem. E a última, eles estavam atrasados. Eles é they were. Esse aqui é uma das primeiras palavras que vocês aprenderam, né? Atrasado é late. They were late. Muito bom. Parabéns. Que tal? Tá fazendo sentido? Muito bom. Depois vocês colocam um comentário. Por favor, clique no like. Eu sempre esqueço de falar no início, porque o ideal é já clicar no início para não esquecer. Os youtubers que eu assisto, os vídeos que eu assisto, como eu já conheço o pessoal, eu sei que eles têm uma linha boa de comentário, eu sei que se eles vão comentar alguma coisa, tem um bom comentário. Quando começo, eu já clico no like para não esquecer depois, porque a tendência é que a gente esqueça. Então dá um like e compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam ver e aprender inglês. Tá bom? Vamos para a próxima página? Como é que nós estamos aqui? Deixa eu ver se dá para ver bem. Tá bem enquadrado. Tá bom, vamos lá. Tá bem enquadrado, né? Estão me vendo aí. Então tá bom. Eu fico preocupado porque quando eu estou editando, eu não vejo o meu rostinho lá, eu não vejo se eu estou escrevendo fora do quadrinho, tá bom? Então, inclusive, esse aqui, se alguma coisa sair, eu tenho que ajustar. Bom, nós vimos ali a parte positiva. Na verdade, nós vimos as frases positivas. Agora nós vamos trabalhar com a parte negativa. A gente vai dar uma adiantada aqui. Tá bom? Adiantada no sentido assim, a gente já viu, fez alguns exercícios, então você já está meio craque. Eu acho que a primeira fase, a primeira semana, as 3 primeiras aulas, foi um pouquinho mais assim, nossa, o que está acontecendo? Mas aí já começa, já não tem tanta novidade, né? Porque os pronomes pessoais aqui você já vai decorando, não é verdade? Aqui é igual, só acrescento not. Eu contei toda a história do not, agora vocês acharam que é was mais o not. Eu junto os dois para contrair e tiro o O, coloco a apóstrofe. É a mesma coisa, né? Aqui, muito bem. Aqui um pouco mais de frase agora, então com a negação. No mesmo vocabulário, se acontecer alguma coisa nova, eu aviso vocês. Tá bom? Vamos lá então. Eu não estava aqui. Peraí, tá igual? Ah, tá, sim. Ali era o presente, a afirmação, e agora é o passado. Eu não estava aqui. Então fica I, qual que é a negação de passado para eu? Wasn't. Wasn't. I wasn't here. I wasn't here. Você não estava atrasada. You weren't late. Ele não estava cansada. Ele é he wasn't tired. Deixa eu ver só uma coisa aqui, pessoal. Tá. Talvez eu devesse... Vamos fazer o seguinte, vamos só acostumar, eu esqueci de dar pronúncia aqui, né? Às vezes acontece, a gente fica meio empolgado de que vocês estão aprendendo e às vezes eu pulo alguma coisa. Mas vamos lá, então, repetem comigo. Olha, então aqui o que aconteceu? A gente já viu que só somou, a gente juntou o as com o not, contraiu, né? Ou, na verdade, o verbo com o not, contraímos, tirando o o, colocando o apóstrofe, beleza? Aqui nós só temos 2 tipos de verbo no passado, que é wasn't e weren't, tá?
Então, aqui é só repetição. Então, nós temos duas pronúncias. Nisso tudo aqui, vamos ter duas pronúncias. Wasn't é wasn't. Wasn't. Subo no A. Wasn't. E é Z, não é wasn't. É was. Wasn't. Muito bem? E aqui vai ser weren't. Weren't. Tudo bem? Então, repeat after me. I wasn't. You weren't. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Ok? Muito bom. Então agora vamos voltar à frase. Realmente eu deveria ter pedido que vocês repetissem, mas não tem problema. Vocês já estão craque. Você já conhece o professor aqui. Vamos lá, então. Ela não estava feliz. Ela é she. O não wasn't feliz. Lembra de feliz? Nas aulas anteriores era o rapaz que tinha ganhado na loteria, não é? Tá. She wasn't happy. Happy birthday. Lembra de feliz aniversário? Happy birthday. Então, o destaque que eu fiz é de que nós não podemos falar happy. É happy. Happy. Legal? Muito bem. Então, ela não estava aberta. Eu estou pensando na loja. Por que eu estou colocando aqui? Então, a loja não estava aberta. Eu queria fazer vocês pensarem no seguinte. Ela não é a loja? Se é uma loja, e essa é a razão pela qual eu escrevi dessa forma, eu não coloquei a loja, mas em relação à loja. Bem, peraí, então, a loja, naturalmente, não sou eu. A loja não é você, e a loja também não é ela ou ele, sua amiga. A loja é o neutro. E o neutro quem que é? É o it. E o it é wasn't. It wasn't open. Ah, você foi lá, você viu como é que estava? Não, ela estava fechada. Ela não estava aberta. Ela estava fechada, ela não estava aberta. It wasn't open. Muito bem. Nós não éramos engraçados. A gente não era engraçado. Nós, we é weren't. We weren't engraçado, nós já vimos, é funny. We weren't funny. Vocês não eram inteligentes. You, plural, né? Também é weren't. Intelligent. Aqui, só para chamar atenção, eu tenho que corrigir por causa do corretor. Mas o intelligent é 2 L's, tá bom? We weren't intelligent. Muito bem. You weren't intelligent. Eles não estavam errados. Eles, they é weren't. They weren't wrong. They weren't wrong. Eles não estavam errados. Eu não estava quieto. O verbo negativo para I é wasn't. I wasn't quiet. Quiet. Certo? E ela não estava fechada, a loja de novo. Antes ela não estava aberta e agora ela não estava fechada. Então, não usando a loja e usando o pronome, fica it. It wasn't. Deixa eu ver a pronúncia de vocês aqui. Closed. It wasn't closed. Repeat. Muito bem. De novo, só agora o closed. Muito bem. Você vê que na pronúncia fica zd. Closed. Isso. Muito bem. Ele não era o professor. Ele não era. Wasn't the teacher. O teacher. É isso? O teacher. Ela não era uma médica. She wasn't she wasn't a doctor. Muito bem.
Nós não estávamos certos. A gente não estava certo. Ou a gente não estava certo. Então é we, passado para we, weren't, e o certo é right. We weren't right. Vocês não estavam errados. You weren't wrong. You weren't wrong. Olha, pensando bem, sabe que vocês não estavam errados? Não é isso? Eles não estavam atrasados. They weren't late. They weren't late. Muito bem. Eu não sei se algum de vocês já viu isso aqui separado. Vamos supor, they were not late. You weren't late. We weren't late. Não sei se algum de vocês já viram. Existe, só que aquilo é usado numa outra conotação, tá bom? A gente não vai ver agora, porque você não usa aquilo o tempo todo. Quando chegar o momento eu explico, tá bom? Então por hoje é só. Eu acho que foi bacana. A gente viu então o passado afirmativo e o passado negativo, tá bom? A gente fez um bom número de exercícios que eu acho que foi bacana para vocês, ajuda a fixar. Então o que eu recomendo? Se você não puder rever a matéria hoje, dá uma olhada amanhã, porque o material é bom, está bem sintetizado, mas te dá a ideia de tudo que você vai precisar. A gente ainda tem trabalhado com vários dos mesmos exemplos, o mesmo vocabulário. Eu tenho acrescentado alguma coisa nova, porque o importante, como eu tenho comentado, você pegando a estrutura, lembra, isso aqui vai ser pro resto da vida, não vai mudar mais. Muda o verbo, muda o adjetivo, não é verdade? Muda o verbo. Claro, eu posso ter mais do que o verbo principal aqui, o to be é o verbo principal. Eu estava fazendo, então tem um outro verbo, eu estava comprando, eu estava viajando, mas isso agora não é importante. O importante é, uma vez que você pega a estrutura, por isso que a gente começa com estrutura simples, para fixar e falar, não, a sequência é esta. Agora eu coloco e traduzo desta forma. Ah, peraí, essa aqui tem mais um verbo, então eu preciso acrescentar mais outro verbo. Então aí a gente vai incrementando. Mas o importante do começo é ver que a estrutura é simples e é igual ao português, como eu já falei anteriormente, né? Sim, tem algumas inversões no inglês, mas a estrutura em si é a mesma. Quando chegar nas inversões, eu mostro também para vocês. Mas a estrutura é esta, então vocês firmando, fixando essa estrutura, vai ser igual para o resto da vida. Por isso é importante que a gente pegue bem agora, tá bom? Como a gente fala, né? A base tem que ser sólida. Senão depois começa a colocar a coisa em cima e fica, opa, parece que vai cair, não, tua balança, mas não cai, tá bom? Então pessoal, foi muito bacana, parabéns por vocês terem ficado até o final de mais uma aula e eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Uma boa noite, eu preciso preparar aqui porque eu não estou na página da câmera. Uma boa noite, tenham vocês um bom descanso and see you next time. Take care. Bye bye.